Olá pessoal, tudo bem com vocês? É claro que esse canal não poderia não falar sobre o assunto que tem estado presente nos últimos dias em todos os meios de comunicação, que é a tragédia climática ambiental que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul. E a gente começa, inclusive, esse vídeo se solidarizando com o povo do Rio Grande do Sul, que tem sido duramente afetado, duramente castigado com as consequências das enchentes de grandes proporções que afetaram o Estado. Nós nos solidarizamos com todas as famílias que já tiveram vítimas fatais dessa tragédia, com tantas pessoas que estão desabrigadas, que tiveram que sair das suas casas, que perderam tudo nesse período todo, né? E a gente também incentiva você que puder, mesmo morando em qualquer outro lugar do país e até em qualquer outro lugar do mundo, que você possa encontrar instituições que trabalham com responsabilidade, com seriedade, que tem várias, e enviar a sua contribuição, enviar a sua ajuda, porque certamente nesse momento isso é necessário. Toda ajuda ela é bem-vinda e tem muitas pessoas precisando do socorro e do socorro imediato em relação a tudo isso que aconteceu. E esse vídeo também é para a gente pensar um pouco sobre essas questões da natureza, essas questões do aquecimento global, que durante muito tempo foi desprezado, foi tratado como sendo uma frescura, foi politizado da pior maneira possível, foi tratado com uma série de fake news envolvendo o assunto, e hoje é irrefutável a desgraça que tem sido causada por causa do aquecimento global e por causa das mudanças climáticas cada vez mais destrutivas e cada vez mais evidentes no Brasil e em todo o canto do mundo, né? No Rio Grande do Sul, até o momento em que eu gravo esse vídeo, porque infelizmente os números não param de crescer, mas até esse momento são 116 mortes confirmadas, 134 pessoas ainda desaparecidas, quase 400 mil pessoas fora das suas casas, mais de 1.700.000 pessoas que foram atingidas por essa desgraça toda, mais de 400 cidades atingidas, algumas que estão praticamente toda submersa, outras que estão 70%, 80% submersas, como a cidade de São Leopoldo, que é uma cidade importante para a teologia, a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é onde fica a querida Este, que é uma das principais instituições de ensino teológico do Brasil, uma instituição de tradição luterana, é a cidade onde fica a querida editora Sinodal, que também é ligada à tradição luterana, que é uma editora de alta qualidade, que nos oferece livros belíssimos e muito bem traduzidos, que é uma parceira aqui desse canal já há muito tempo, onde tem pessoas muito queridas que nós mandamos o nosso abraço, as nossas orações, as nossas preces e o nosso desejo de que tudo se normalize, se é que é possível, o mais rápido possível. E a Este, a Sinodal, ficam na cidade de São Leopoldo, que está quase 80% do seu território submerso, né? E muitas pessoas daquela cidade sendo afetadas por isso, sem contar também, nós devemos contar, porque é extremamente importante, o número de animais também que já foram resgatados, que estão sofrendo, que já foram vitimados, porque a gente também tem que ter a sensibilidade pelo ser humano, evidentemente, mas também pelos animais que fazem parte da criação de Deus, que fazem parte do amor de Deus, né? E nós devemos perceber isso com muito cuidado, porque cada vez mais eventos com essa proporção
são mais comuns, são mais destrutivos e o espaço de um acontecimento e o outro são cada vez mais reduzidos, e isso é irrefutável. Só na última década, só nos últimos 10 anos, nós já tivemos aqui, falando de maneira rápida e resumida, aqui no Brasil nós já tivemos o episódio de Mariana em 2015, o episódio de Brumadinho em 2019, ambas por rompimento de barragens, que devastou localidades inteiras, matou muita gente, prejudicou os rios onde as pessoas, as populações ribeirinhas pescavam e dependiam para a sua sobrevivência. Duas catástrofes de proporções grandiosas, né? Tivemos a pandemia entre 2020 e 2022, que também é causada por conta das mudanças climáticas, né? E que matou milhares e milhares. Só no Brasil foram quase 700 mil pessoas vitimadas por causa da pandemia. E mais recentemente ainda tivemos as grandes enchentes da Bahia, de Minas Gerais, e tivemos a grande enchente que foi catastrófica na cidade de Petrópolis, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, em 2022, que matou quase 250 pessoas. E cada vez esses eventos nós temos aquela fala do tipo: esse foi o pior incidente climático de condições naturais causadas nas cidades, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, essa catástrofe já é a maior cheia da história daquele estado. A de Petrópolis, 2022, foi o maior desastre da história da cidade. Então, a cada vez mais essas coisas vão acontecendo e vão sendo as maiores de toda a história. Então, não há nem mais tempo para a gente pensar na questão da mudança climática, porque é urgente, é extremamente necessário. E isso tudo é culpa dessas mudanças climáticas, do aquecimento global, que é culpa direta também da intervenção humana na natureza. Porque a natureza, desde a criação, ela é uma parceira do ser humano. Ela não é uma ameaça ao ser humano. O ser humano é que se tornou uma ameaça à natureza, e é claro que tudo que o ser humano faz na natureza tem consequências, e essas são consequências destrutivas, né? A ganância humana, a ganância de um capitalismo selvagem que busca lucros de uma escala ao infinito, estando num mundo cujos recursos e as riquezas são finitas, é claro que isso daria errado, e daria muito errado. O negacionismo científico de muitos setores da sociedade brasileira e de outros lugares também, de outros países também, que negam as questões climáticas que os cientistas têm alertado. Por exemplo, desde 2015 já há alertas de cientistas de que enchentes como essa do Rio Grande do Sul poderia acontecer naquele estado. Antes da pandemia de 2020 explodir no mundo inteiro, tinham especialistas, cientistas alertando: olha, vai acontecer alguma coisa aí, tem algo acontecendo e isso vai ser maior do que se espera. Mas, infelizmente, o negacionismo, ele mata, ele destrói, ele ignora o que não poderia de maneira nenhuma ser ignorado. Muitas vezes essas causas são politizadas da pior maneira possível. As religiões cristãs, principalmente, que é o foco aqui do nosso canal, elas também muitas vezes não colaboram e têm uma leitura espiritualizada, uma leitura ignorante, uma leitura que mais contribui com a destruição do que com a preservação à vida, o que é absolutamente lamentável. Nós precisamos entender, por exemplo, que o que acontece no Rio Grande do Sul, como todos os outros exemplos que eu dei, não é castigo divino para quem quer que seja. Não é Deus provando a fé de ninguém, de maneira alguma, mas é fruto das mudanças climáticas que têm sido cada vez mais aceleradas por causa da irresponsabilidade humana.
talvez você pense, olha, mas o que isso tem a ver com a teologia? Tem e tem muito a ver com a teologia. Eu não gosto muito daquele estilo de que tudo que acontece no mundo tem que ter uma leitura ligada à teologia, ligada à igreja, mas esse caso nós devemos fazer uma leitura sim, porque é necessário e é bastante pertinente também. É claro que esse não é um problema que a teologia sozinha conseguiria resolver, está muito além disso, que as igrejas sozinhas não conseguiriam resolver, é muito maior do que igreja, muito maior do que cristianismo, é uma questão humanitária no maior sentido do termo. Mas a teologia ela pode contribuir, pode fazer a sua parte nesse processo. Sem dúvida, pode fazer a sua parte, e é um processo que toda ajuda consciente, esclarecida, com os pés no chão, de humanização, tende a contribuir com todo esse processo, com certeza. As igrejas, elas não são as culpadas por isso que está acontecendo de mudanças climáticas, mas elas são parte desse problema. São parte do problema. De que maneira? Quando as igrejas elas espalham fake news, elas são parte desse problema, que é um problema grande e gravíssimo. Quando as igrejas são negacionistas, quando elas negam a ciência, quando elas desprezam a ciência, inclusive as ciências bíblicas, que não se aplica à questão ambiental, etc., mas vai acostumando o pensamento a negar o que é científico. E negou, muitas instituições religiosas negaram a problemática da pandemia, negam as mudanças climáticas, negam a necessidade de se repensar na mentalidade diante desse fenômeno. E é claro que isso faz dessas que têm essa postura parte desse problema grande. São parte do problema quando são insensíveis a questões ambientais. Porque boa parte das igrejas, elas acham que isso é frescura, que o papel da igreja não é esse, o papel da igreja é ganhar almas. Naquela visão dualista, doentia, alienadora, né? Naquela, entre aspas, teologia do quanto pior, melhor, esse mundo está mal, a Bíblia já dizia que ia ficar mal, e discute-se muito essa questão, porque não é isso. Isso é uma leitura fundamentalista importada dos Estados Unidos que faz a teologia do quanto pior, melhor, porque a tendência é que tudo seja destruído, então se despreza o mundo em que se vive, tendo em vista um mundo que ainda não aconteceu, que nem sabe como vai ser, que é especulação de uma leitura religiosa específica, e se esquece que esse mundo foi criado por Deus, criado por um Deus de amor, por um Deus de misericórdia, que deu a esse mundo tudo o que ele precisa para gerar vida em abundância, gerar vida com saúde, com qualidade, com bem-estar para todos os seus habitantes, e que todos nós fazemos parte de um ciclo vital que foi criado por Deus, segundo a leitura da teologia cristã, né? A teologia não vai resolver sozinha esse problema, como eu falei, mas ela pode contribuir com toda certeza. E nós devemos pensar também que o papel da igreja diante desse cenário, o papel das instituições religiosas, não é apenas levantar donativos, doações, quando a desgraça acontece. E é claro que quando acontece, deve-se fazer isso. Não há dúvida, né? Diante da catástrofe, diante da desgraça, diante das perdas, é claro que as instituições religiosas e todas as instituições da sociedade civil devem somar esforços, devem enviar donativos, colchões, roupas, água potável, comida, doações em dinheiro, porque isso é urgente, é necessário, tem que ser feito porque é indispensável nesse momento. Mas as igrejas e a teologia, de uma maneira geral, devem ir além desse processo, né? Devem ir além disso. Eu me lembro de uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que ele diz que o papel do cristianismo
mais do que cuidar das vítimas quando uma desgraça acontece, é ter uma posição preventiva e responsável para impedir que as desgraças aconteçam. Ou seja, é trabalhar na mentalidade, é trabalhar na formação de pensamento. Como eu falei, não depende só da teologia, só das instituições religiosas, mas elas podem abraçar um projeto e contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Claro que soma-se a isso o poder político, as autoridades políticas, os empresários, os trabalhadores, a sociedade civil, as escolas, a educação, enfim, todos os setores estão envolvidos nisso, porque nós estamos todos na mesma barca, na barca que é um mundo criado por Deus e que ele deixou para a nossa sobrevivência, não é? E a igreja deve pensar nessa contribuição, e a teologia também através da ecoteologia, que é um assunto da teologia contemporânea, urgente, necessário, mas que está presente no texto bíblico desde quando ele surgiu. Porque o que marca a virada das outras concepções religiosas para o monoteísmo é a ideia de que tudo o que existe foi criado por um Deus e por um ato de amor desse Deus. É a chamada teologia da criação. Deus não criou apenas o ser humano, Deus criou tudo quanto existe nesse mundo, nesse planeta, de maneira amorosa, de maneira generosa, de maneira plena. E eu me lembro das palavras de um professor que eu tive no mestrado, no doutorado, Dom Joel Portela Amado, que é um grande teólogo, bispo da diocese de Petrópolis, que ele dizia que diante da criação de Deus, o ser humano é apenas uma nota de rodapé de uma grande enciclopédia. O texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não apenas o ser humano, amou o mundo todo criado por ele. Todo mundo é alvo do amor de Deus, toda a natureza, toda a criação é alvo do amor de Deus. Os seres humanos, mas os animais, os rios, as árvores, as florestas, os biomas que existem Brasil e mundo afora, os oceanos, as montanhas, e assim sucessivamente, tudo que a gente puder pensar por natureza foi alvo do amor de Deus, está incluído lá em Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Deus cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, lá no texto do Gênesis. E Deus capacitou esse ser criado à sua imagem e semelhança com 4 relações fundamentais. A relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. A relação ecológica faz parte da imago Dei no ser humano, faz parte da imagem de Deus no ser humano. Porque Deus nos criou desde o início de tudo com a capacidade para o relacionamento com a natureza, com a relação ecológica. Nós que desprezamos isso por causa da ganância humana no passar do tempo. E quando o pecado ele entra na humanidade, naquele texto lá de Gênesis, né? Que ele mostra como era o mundo ideal, qual o efeito do pecado. O efeito do pecado é corromper o ser humano. O efeito do pecado não é lançar o ser humano no inferno, não. Essa é uma leitura muito tacanha, muito limitada, que a religiosidade criou ao longo da história. Mas o efeito do pecado afeta o ser humano nas suas relações fundamentais. O afeta na relação com Deus, com ele mesmo, com o próximo, e o afeta na relação com a natureza. Essa relação passa a ser utilitarista, egocêntrica, passa a ser exploradora. E isso é uma destruição para o ser humano, porque a natureza não depende do ser humano, mas o ser humano depende da natureza. Então, cuidar e respeitar a natureza não é uma qualidade humana, é uma obrigação para a sua própria sobrevivência. E a salvação de Jesus, o que é, se não restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado? Restaurar a relação com Deus, a relação com o próximo, a relação
consigo mesmo e restaurar a relação com a natureza. O ser humano que depreda a natureza, que suja os rios, maltrata os animais, acha que questões ambientais é frescura, essa pessoa não foi salva por Jesus de Nazaré ainda, porque a salvação de Jesus de Nazaré nos restaura na nossa relação ecológica, porque ela está presente desde o início. Então, pensar na ecoteologia é uma urgência e não há tempo mais apenas para pensar. Tem que pensar enquanto se faz, conforme diz Jesus, bem-aventurado é quem ouve e pratica as minhas palavras. E o primeiro chamado, a primeira missão de Deus para o ser humano não é fazer discípulos, não é evangelizar, não é nem construir família. A primeira missão do ser humano, de Deus para o ser humano, é cuidar e lavrar a terra, porque ela tem que ser cuidada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, porque o ser humano depende dela, e quando ele a respeita e a ama, ela é generosa e bondosa para com o ser humano. E é necessário que a teologia e as religiões construam novas mentalidades nas pessoas. É necessário que se haja uma construção de uma cultura de preservação do ambiente, que os líderes religiosos usem os seus púlpitos, os seus espaços, para falar sobre o cuidado necessário com a natureza, para falar sobre a problemática do aquecimento global e a destruição que ela já tem causado e vai causar cada vez mais, se nada for feito radicalmente e urgentemente. É necessário que as instituições religiosas tenham projetos de cuidado com o meio ambiente, porque qualquer igreja que tenha 1 metro de terreno pode construir ali uma horta comunitária, pode construir ali um espaço de preservação ambiental de alguma maneira, para criar nas crianças, nos pré-adolescentes, a mentalidade que a terra deve ser cuidada, que é um problema que afeta todos nós, que é de responsabilidade de todos nós, inclusive das religiões, das instituições religiosas. Eu conheço vários casos, você deve conhecer também, de igrejas que compraram terrenos com árvores frutíferas e que destruíram tudo para construir um templo que ela não precisava daquele tamanho todo, para construir um espaço que era a metade do tamanho todo do terreno e a outra metade poderia se construir um espaço ambiental, um espaço de contato com a natureza, de mostrar a beleza da natureza, em alguns lugares até de construir uma horta que poderia servir até para sustento ou para reforço na alimentação de pessoas carentes, pessoas pobres. E transformar isso numa responsabilidade de todos que compõem aquela igreja. As possibilidades são várias de ter nos espaços eclesiásticos coleta seletiva de lixo, de separação de lixo, separação de garrafa PET, de conscientização. São tantas as possibilidades que, se as igrejas tiverem preocupação com o meio ambiente, preocupação com a preservação da humanidade, o que eu duvido muito que tenham na maioria dos casos, né? Tem casos de pessoas que têm sim, mas isso deveria ser uma responsabilidade de todo mundo envolvido. É claro que há múltiplas possibilidades de se projetar, de se falar, de se ensinar, de se construir uma nova mentalidade, porque a mentalidade que se tem até então tem nos levado à destruição e tem nos levado à inviabilidade enquanto espécie. E isso tem que ser radicalmente mudado. Eu faço até menção aos nossos irmãos franciscanos, que no Instituto Teológico Franciscano, onde nós fizemos o Café com Teologia presencial um tempo atrás, tem lá um espaço onde todos os seus legumes, verduras, é cultivado organicamente. Tem um viveiro a céu aberto para os pássaros beberem água, se alimentarem e continuar a sua caminhada, o seu voo. E por que as instituições, de modo geral, religiosas, mas cabe a qualquer outra, não podem construir projetos como esse, que são urgentes e extremamente necessários?
Se você gostou desse vídeo, que eu sei que ficou longo, mas é importante, é necessário falarmos sobre tudo isso, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas terem contato com esse conteúdo, inscreva-se no canal e não se esqueça de orar, de rezar pelas vítimas do Rio Grande do Sul, pelas pessoas afetadas lá no Rio Grande do Sul. E não se esqueça também de enviar a sua contribuição financeira, com água, com roupa, com mantimento. Procure ouvir as orientações de quem está trabalhando diretamente para saber o que é necessário. Enviar contribuições também para instituições que trabalham com resgate de animais, porque é claro que diante da catástrofe isso precisa ser feito e precisa ser feito por todos nós e com urgência também. Um abraço para você e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.